Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. O anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era essa passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: Diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse: Nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem. Os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40. O Espírito Santo continua surpreendendo a igreja com sinais maravilhosos, com prodígios, e os discípulos eram enviados a pregar o Evangelho em lugares bem diferentes de Jerusalém e para pessoas que não eram da mesma tradição religiosa. Dessa forma, Filipe foi levado pelo Espírito Santo a pregar em Samaria, e ali muitos sinais maravilhosos aconteceram e muitas pessoas creram. Os próprios apóstolos testemunharam tudo que Deus estava fazendo com os samaritanos. Aos poucos vão percebendo que o Espírito Santo não está preso a um lugar, nem a uma religião e nem a um grupo de pessoas. Algumas pessoas ainda demoram a compreender o que significa essa nova relação com Cristo ressuscitado no poder do Espírito Santo. E como um mago chamado Simão, imaginam que ainda seja um tipo de relacionamento baseado em questões financeiras, política ou de qualquer outra ordem. Mas no discipulado de Lucas para com Teófilo, ele conta uma outra história, a história de um eunuco. E todos nós vamos compreender que esta ação maravilhosa do Espírito Santo ainda é mais surpreendente do que poderíamos imaginar. Lucas informa que um anjo disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Diferente de Samaria ou de outras cidades ricamente povoadas, Filipe é enviado a um lugar deserto. Seguindo os nossos padrões, provavelmente eu e você perguntaríamos: o que é que eu vou fazer num lugar deserto? Vou pregar para quem? Como? Mas naquele dia e naquele momento exato, estava passando por ali um eunuco, um etíope, um alto oficial, uma pessoa que tinha um alto posto na corte, inclusive era o superintendente de todo o tesouro da rainha. E se os judeus já tinham divergências com os samaritanos, imagine com os etíopes.
e com o etíope eunuco. Esse homem, por mais que desejasse, jamais poderia participar da religião judaica por causa da lei de Moisés. Restava a ele, então, permanecer apenas como um homem temente a Deus e que, naquele momento, viera a Jerusalém com o objetivo de adorar. Certamente uma pessoa religiosa, mas faltava algo para complementar a sua espiritualidade. Filipe é levado pelo Espírito a começar uma conversa com esse homem, que inclusive estava lendo um texto das Escrituras, que na nossa versão da Bíblia provavelmente se refere ao texto de Isaías 53, do versículo 7 ao versículo 8. Então Filipe pergunta para o homem: você entende o que você está lendo? E ele responde: como eu vou entender se não há quem me explique? Assim como esse eunuco, muitas e muitas pessoas ainda não conhecem o Evangelho porque não há quem explique. E eu e você precisamos fazer uma reflexão profunda acerca desse problema, que é da nossa responsabilidade. Você vai à igreja há anos, você participa de escolas dominicais e de cultos e de estudos bíblicos, você tem 2 ou 3 Bíblias na sua casa, enfim, você já tem um bom conhecimento acerca das Escrituras, mas você não disponibiliza isso para explicar para outras pessoas que não têm qualquer informação acerca do Cristo ressuscitado. Guardamos esse conhecimento para nós e muitas vezes tentamos justificar dizendo: eu tenho vergonha de conversar com as pessoas, eu não sei como falar, eu não quero me intrometer na vida dos outros. E se Filipe tivesse o mesmo pensamento, provavelmente ele não estaria ao lado desse homem nesse momento. Pode ser que você, cheio ou cheia do Espírito Santo, seja levado por esse Espírito a sentar-se ao lado de alguém para explicar-lhe a respeito do Cristo ressuscitado. Esse texto em particular, ele se refere ao servo que sofre em prol das outras pessoas e que no fim de tudo ele colhe a sua recompensa. Filipe aproveitou essa oportunidade na leitura de um texto do Antigo Testamento e anunciou Jesus Cristo para esse homem. E é nesse ambiente cheio do Espírito Santo de Deus que, em contato com a palavra, esse homem reconhece a sua condição e pergunta: olha, tem ali água, o que me impede de ser batizado? É o Espírito Santo que está trabalhando na vida daqueles 2 homens. E naquele momento as palavras de Filipe produzem um imenso desejo de mudança no coração daquele eunuco. Até porque quem faz a mudança e a transformação não sou eu nem você, somos instrumentos de Deus para anunciar o Cristo ressuscitado. E quem convence os homens do pecado, da justiça e do juízo é e sempre será o Espírito Santo, que poderia ter falado ao coração daquele homem sem a presença de Filipe, mas as Escrituras nos dão um testemunho maravilhoso da importância da nossa missão no anúncio do Evangelho do Cristo ressuscitado. E foi assim, um dia surpreendente, tanto para Filipe como para o eunuco. Em um dia aparentemente comum, em um lugar deserto, pouco provável, aqueles 2 homens têm uma experiência maravilhosa com Deus. O eunuco seguiu seu caminho agora de uma maneira toda diferente. O texto diz: cheio de alegria. E Filipe foi levado pelo Espírito Santo para mais uma etapa da sua viagem de evangelização. E Teófilo aprende algo muito importante. Não será onde você quer e nem com quem você quer, mas será onde e com quem e quando o Espírito Santo orientar você. Vamos cumprir a missão? Deus abençoe você e abençoe toda a sua casa. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhe nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.